Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Iniciamos essa semana já com a presença do nosso deputado federal, Fábio Tradi. Doutor Fábio Tradi, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui com a gente, conversando com o sul mato-grossense. Claro, bom dia, Alcina, bom dia a todos vocês, sul-mato-grossenses. É um prazer voltar aqui, conversar com a Alcina, com vocês. Estamos à disposição. Fábio, vamos falar sobre as polêmicas. Conta para nós aqui como é que tá esse movimento, porque Brasília tá pegando fogo, né? Exato. Pauta polêmica para todo lado. Com relação agora, essa última da lei do abuso de autoridade, essa tá tendo um burburinho muito grande. Olha, eu costumo dizer que ser deputado federal é assumir o risco de se desgastar a todo instante, porque você tem que ter uma posição. Todo projeto de lei contenta uns, descontenta outros. E você tem as suas visões, você tem a sua valoração, os seus conceitos, e você tem que explicitá-los. Muitas vezes eles não são compartilhados por alguns eleitores. Por exemplo, a lei do abuso de autoridade, não é? A autoridade que respeita a lei, a autoridade que está Você se posicionou atuando, contra, né? a autoridade que está atuando de acordo com a legalidade, essa autoridade não precisa se preocupar com essa lei. Essa lei, por exemplo, ela pune, eu vou dar algum exemplo. Imagine um juiz de direito que deixe o cidadão preso por mais tempo que determina a lei só porque não gosta do cidadão. Vocês acham justo isso? Vocês acham que esse juiz ele tem que ser promovido ou ele tem que ser processado por abuso de autoridade? Imagine, por exemplo, um delegado de polícia. O delegado de polícia ele tem, pela lei, o prazo de 24 horas para comunicar ao juiz de um flagrante, certo? Imagine que ele não comunica ao juiz, no prazo de 24 horas, o flagrante, porque o delegado está namorando a esposa de quem ele prendeu. Então ele deixa o cidadão lá 3, 4 dias e não comunica ao juiz. Quem acha isso certo, não vai punir este delegado. Quem acha isso errado, entende que esse delegado tem que ser punido de acordo com a lei. Então, na verdade, seria uma fiscalização em cima para que as leis sejam levadas ao pé da letra. Exato. A única coisa errada que tinha na lei, que foi retirada, era quando o juiz julgasse de acordo com a sua consciência, ele poderia ser punido por interpretação equivocada da lei. Isso foi retirado do projeto. Então as autoridades dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, que abusam do poder, que se utilizam das facilidades, né, das prerrogativas do cargo para humilhar as pessoas, para violar, se dar bem, para violar os direitos das pessoas, essas autoridades elas não servem para o exercício do cargo público. E esta lei ela vem justamente para dizer o seguinte: toda autoridade no Brasil tem que respeitar os limites da lei, porque caso contrário, o cidadão que não tem um cargo importante, esse que vai ficar desprotegido. Não vai afetar em nenhuma hipótese investigação de corrupção, investigação de crime de colarinho branco, investigação de criminalidade organizada, nada, desde que evidentemente as autoridades respeitem a lei. Por exemplo, não pode torturar. Não pode torturar, por que não pode? Porque a lei proíbe. Então, se a autoridade abusar do direito e praticar a tortura, vai ter que responder pela tortura e pelo crime de abuso de autoridade. Então está tendo muito alarido aí, mas com pouco fundamento e quase nenhuma razão, não é? Esperamos que o presidente Jair Bolsonaro entenda e compreenda. Aliás, agora foi para ele, né? Foi para ele. Aliás, Alcina, o filho do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, ele se diz vítima do abuso de autoridade dos funcionários do COAF, que invadiram de forma indevida, segundo ele, as contas bancárias dele, do filho do Bolsonaro, e ele então entende que foi vítima do arbítrio. Não é? Então, para você ver, a questão da autoridade, ela só se legitima quando exercida dentro da lei. Por quê?
Porque a autoridade pertence ao Estado, não é? Ao Estado, Sim. não é? O Estado, ele tem um fundamento ético. Ele jamais pode se equiparar ao transgressor da lei. Porque se o Estado praticar crime a pretexto de investigar, se o Estado praticar corrupção a pretexto de combater corrupção, não há mais razão de ser do próprio Estado e todos nós estaremos desprotegidos. O Fábio, fala para nós o que você está achando, o que você acha, já deu uma esfriadinha de leve, mas é um assunto que ainda também ferve por lá, essa questão das escutas e a forma como isso vem se revertendo na Lava Jato, sim. né? Porque a gente viu aí algumas acusações com relação ao ministro Sérgio Moro, mas a gente vê também que isso está refletindo diretamente nas investigações da Lava Jato, tanto que há poucos dias que foi autorizado mais um ano de trabalho da Lava Jato, né? Exato. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é a seguinte, nós temos que ver se essas mensagens são autênticas ou não. Esse é o ponto. Se elas forem autênticas, isto é, se houver uma perícia que constate a veracidade destas mensagens que foram vazadas e publicadas pela imprensa, evidentemente que tanto o juiz Sérgio Moro quanto as autoridades do Ministério Público terão que responder pelos seus atos, porque as mensagens lá vazadas, elas de fato comprometem a biografia de ambos, embora nós saibamos que os dois exerceram um papel importante no combate à corrupção. Mas é aquilo que eu volto a dizer, mas sempre. A autoridade, ela tem um compromisso inegociável com respeito à estrita legalidade. Se ela fugir disso, ela se equipara ao criminoso. Então, Alcina, mesmo que seja para resolver o problema. Mesmo que seja para resolver, porque senão o que vai acontecer? A autoridade vai falar o seguinte, se é para resolver o problema da corrupção, eu vou então ser corrupto para poder praticar, para poder punir o corrupto. Se eu quero resolver o problema como autoridade dos homicídios, então eu vou mandar matar todos os homicidas antes mesmo de prender, antes mesmo. Então aí haverá uma falta de organização estrutural do sistema e toda a sociedade vai ficar abalada. Então, o primeiro ponto, eu preciso saber, as mensagens são autênticas? Enquanto elas não forem comprovadamente autênticas, vai ficar sempre essa dúvida no ar. Sempre essa dúvida no ar. Agora, se o que também prejudica, né, com relação a essa questão da Lava Jato, porque traz incertezas ali. Traz incertezas. Por exemplo, como é que funciona o sistema no Brasil em termos de processo, né, criminal? Você tem um órgão que acusa, que é o Ministério Público. Você tem um órgão que defende, que é a Defensoria Pública ou a Advocacia Privada. Você tem um órgão que investiga, que é a Polícia. E você tem um órgão que julga, que é o Poder Judiciário. Cada um destes tem que agir dentro das suas atribuições. Pelas mensagens vazadas, e nós precisamos saber se elas são autênticas, não é? Houve o quê? Uma usurpação, houve uma mistura aí de atribuições. O juiz conversava com o órgão que acusa. Isso não pode. Isso não pode, porque a Constituição proíbe e as leis proíbem. Não é? Para mim não é. Eu não fico feliz de dizer isso, porque eu quero uma lava-jato limpa. Eu quero uma lava-jato que lave a jato a corrupção. Exatamente. Não é verdade? Faça jus ao que faça jus. Agora, para isso a gente tem que ver se essas mensagens são autênticas ou não. Você se posicionou também contra essa questão da retirada de radares, né? Que saiu agora semana passada. E o que você alega com relação a isso? A impressão que eu tenho, Alcina, é que o presidente Bolsonaro está muito ansioso para manter a popularidade dele. Como a economia ainda não pegou no tranco, embora as medidas adotadas pelo governo dele estejam acertadas, tanto que eu estou votando a favor dessas medidas, ele está procurando fatos que agradem a população, sabe? Popularidade. Ele está angustiado, ele está ansioso para manter os índices de popularidade, porque ele sabe que a economia ainda, nós estamos entrando em recessão agora. Essa questão dos radares móveis, quem é que gosta de ser surpreendido com uma multa por conta de um radar móvel? Ninguém gosta, mas isso é justificativa para você ser favorável à extinção dos radares móveis?
Vamos perguntar para as vítimas, as milhares de vítimas, eu diria centenas de milhares de vítimas de acidentes de trânsito nas estradas do Brasil. Estou falando aquelas que ficaram paraplégicas, hemiplégicas, tetraplégicas, aqueles que perderam seus entes queridos por conta da imprudência no excesso de velocidade de motoristas descuidados. Não é? Pergunte para eles, o que eles vão dizer? Uma das causas de morte que mais ocorre no Brasil é acidente de trânsito. Então, aquilo que for feito para coibir, prevenir e intimidar o motorista infrator e imprudente é bom. Qual é a razão que o presidente Bolsonaro invoca para acabar com os radares móveis? Que isso enriquece alguns. Ora, um erro não justifica o outro. Então vamos fazer com que não enriqueça alguns. Vamos fazer com que as multas sejam revertidas para programas de prevenção de acidentes de trânsito. Vamos fazer com que as multas sejam revertidas para a criação de ambientes para conscientização dos motoristas. Isso é possível fazer. Realmente a retirada de radares para uma população como a nossa, né, que assim, eu vejo assim, precisaria ser muito, muito atenta e muito responsável, e nós temos aí vários motivos que levam as pessoas a se descontrolar, né, dirigindo nas estradas, e o que causa realmente muita consequência. Exato. De acidente, né, e mortes e tudo mais. Ele, inclusive, o presidente Bolsonaro, quando perguntam para ele o que você acha da superlotação dos presídios, ele fala, isso aí é problema de quem pratica crime, é só não praticar crime. Então, é o mesmo raciocínio, a gente tem que usar a questão dos radares. Para ter o radar móvel, para não ser multado, é só não transgredir a velocidade. Falando em segurança que você falou agora, nosso estado em um ano teve um acréscimo de 1.800 presos, é isso? Todo o sistema penitenciário brasileiro está praticamente, eu diria, um caos, falido. E o problema é que muitos políticos não lidam com essa situação porque eles acham que isso não é conveniente eleitoralmente, porque a população que está fora, não é, do presídio vê o preso como um outro, como assim, um resto que tem que ficar guardado para não ameaçar. Então, mas esquece que um dia vai sair. Exato. E tem que sair preparado para não fazer de novo. Falou tudo. É isso aí. Porque não existe prisão pena perpétua no Brasil. Não tem. Então nem de morte. Vai voltar, o preso vai voltar. A questão é uma questão racional. Quer que volta como? Quer que volte para praticar mais crime ou quer que volte com um mínimo de senso de ressocialização? Aí muita gente fala, mas não existe ressocialização. Eu diria, existe. Você pode observar que existem unidades prisionais no Brasil que funcionam e o índice de reincidência, isto é, das pessoas que voltam depois que saem de lá, é mínimo. Isso poderia ser levado para todo o Brasil. Agora, claro, com relação às grandes organizações criminosas, aquelas perigosas, sofisticadas, a medida do ministro Sérgio Moro é acertada. Você tem que isolar as lideranças, né, para elas não se comunicarem entre si e não também se comunicarem entre os desafetos, os inimigos. E por conta disso é que, medida, aliás, adotada pelo governo Temer, que teve a continuidade com o ministro Moro, reduziu drasticamente o número de homicídios no Brasil. Fábio, eu gostaria agora que você desse para nós alguma novidade, um projeto legal, que o Dr. Fábio, nosso deputado federal, segundo mandato, o que é que você está aprontando lá? Eu tenho muitos projetos de lei interessantes, mas o que está acontecendo agora mais interessante, até para Mato Grosso do Sul se orgulhar dos seus representantes, eu e o Trutz, eu estou presidindo a comissão do novo Código de Processo Penal e o Loester Trutz, que é deputado federal, é o primeiro vice-presidente da mesma comissão. Isso é muito raro, eu diria inédito. São dois sul-mato-grossenses que estão cuidando dos destinos da principal comissão legislativa hoje do Brasil, porque o novo Código de Processo Penal é aguardado por toda a população brasileira. O Código de Processo Penal tem a ver com segurança pública, com prevenção de criminalidade, com a questão penitenciária, com a questão das polícias, com a questão dos juízes, entendeu? Então, o Mato Grosso do Sul, nesse governo, ele está sendo muito
como é que a gente vai falar? Ativo, né? Ativo e também homenageado pelo presidente, né? Sim, nós temos o Mandetta e a Tereza Cristina. Aliás, os dois muito bem avaliados, né? Nossa, a Tereza também, pelo amor de Deus, né? Tereza é muito competente, dialoga muito bem com e não para também, o parlamento brasileiro, ela é muito querida e respeitada lá. E o Mandetta está fazendo um trabalho que nós sabemos é um desafio enorme, mas ele está dando conta porque já apresentou um plano que o próprio presidente Bolsonaro aplaudiu, né, e a comunidade médica do Brasil todo também, no sentido de aproveitar no programa Médicos do Brasil, não é isso? Os médicos para entrarem, não é, nos rincões mais profundos do Brasil, onde não tem assistência médica, atenção primária, e o Mandetta está abrindo essas portas aí para que a população tenha efetivo direito à saúde. Porque tem muita gente que estava desamparada, né? Doutor Agora, se você me permite, eu queria fazer uma observação. Existem médicos brasileiros que são formados no exterior, certo? Bolívia, sim, Argentina, Paraguai. Esses médicos, eu entendo, eles precisam ser aproveitados aqui no Brasil. Mas e a qualidade, né, do saber deles? Ora, é simples resolver isso. Vamos avaliá-los. Vamos fazer provas com ele. Tem esse revalida ou outra de natureza semelhante. O que não pode é o governo deixá-los assim num limbo jurídico. Eles estão num purgatório. Quer dizer, eles se formaram... Sem oportunidade, né? Exato, eles se formaram, não é? Algumas em universidades ruins, é verdade. Outros em universidades muito boas, também é verdade. Estão aqui no Brasil prontos para prestarem serviço público de saúde. E por que não podem? Porque o Ministério não está querendo avaliar. É preciso avaliar. Então esse é o recado, é o pedido que eu faço ao ministro Mandetta. Vamos aproveitar essa mão de obra, que eu reputo, na maioria, qualificada, para prestar serviço público à população. Exato. Pelo menos dá a oportunidade de avaliação, né? De avaliação. Quem passar, vem. Quem não passar, aí. Reforma tributária. Bom, esse é um tema muito importante. O Brasil tem uma alta carga tributária. A gente não vê a resposta do poder público, pelo tanto que a gente paga. O imposto sobre consumo no Brasil... Que iguala você, eu e as pessoas que não têm renda suficiente até para sobreviver, porque ela compra 1 quilo de feijão pelo mesmo preço que o milionário compra 1 quilo de feijão. E o imposto está ali. Então, para o milionário, o que é aquele quilo de feijão? O imposto embutido não é nada. Mas para aquela pessoa que não tem dinheiro nem para sobreviver, é muito. E eles estão pagando igual. Isso é injusto. Então, o Brasil ele tributa muito o consumo. O que nós temos que fazer? Nós temos que simplificar a tributação, suprimir tributos que hoje estão pesando nos ombros do consumidor e pensar na tributação sobre propriedade, patrimônio e renda, porque é assim que se faz nos países mais desenvolvidos, onde tem justiça tributária de verdade. Então eu vou lutar para que na comissão que está analisando a reforma tributária, o Brasil tenha condições de fiscalizar melhor o pagamento dos tributos, combater a sonegação, aumentar a receita para investir na população. E dar um percentual justo, né, de acordo com a renda. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Exatamente. Olha... É muita riqueza de informação com esse deputado. É você que me inspira. Nada, você tem uma bagagem muito grande, tem uma atuação muito forte dentro lá da Câmara Federal. É um orgulho aqui para o nosso estado, todo o trabalho que você desenvolve lá, sempre nos representando muito bem. Mas nós vamos marcar outra. Só espero que você não demore tanto para voltar. Vamos sim, vamos. Vamos esperar novos fatos, né? Obrigado, Alcina, querida. Obrigada a você. E esse livro aí? Esse livro eu ganhei de uma grande amiga que eu gostaria de apresentar a vocês, que é a Alcina. Porque no vinho a verdade, né? O vinho é bebida da Bíblia. Exatamente. Então, e é aconselhado a tomar um cálice por dia. Um cálice por dia. O problema é que tem gente que compra um cálice desse tamanho. Verdade. Mas aí o que eu quero dizer? Que eu vou estudar e ler o livro, porque às vezes você bebe o vinho, não sabe se ele é bom, se é ruim, porque tem que saber todas as particularidades.
É muita informação, né? Parece que é só abrir a garrafa e tomar, mas não, não né? é não. Fabinho, mais uma vez, obrigado.